Olá, no ar, programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o professor José Roberto Ferreira Savoia. O professor Savoia tem mestrado e doutorado em pós-doutorado pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Ele foi secretário da Previdência complementar do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi presidente também do Instituto de Previdência do município do Estado de São Paulo, na gestão do prefeito Gilberto Kassab. O professor Savoia também é membro do Conselho de Gestão da Previdência e Seguro Privado dos Servidores Públicos. Ele é livre docente de administração da FEA. Ele vai falar aqui uma questão que hoje preocupa todo brasileiro, questão da Previdência. Nós estamos aí com um projeto de reforma da Previdência no Congresso, os deputados devem entrar em discussão para votação. De um lado, existem muitas críticas ao projeto, do outro existem setores que são favoráveis às mudanças na Previdência. Críticas também são no que diz respeito a que a Previdência precisa de novas regras, a Previdência precisa de modificações porque a sociedade já não é mais a mesma que era há 30, 40 anos, então o país avança, a Previdência tem que avançar. Muitos dizem que existe sim rombo na Previdência, outros setores dizem que não tem rombo na Previdência, que a Previdência, ao contrário, é superavitária. Funcionários públicos hoje são apontados como responsáveis pelos altos salários, e são responsáveis pelo rombo da Previdência, mas o professor, que conhece profundamente aqui a questão da Previdência, ele vai nos falar realmente o que é que acontece na Previdência brasileira, quais as mudanças que são necessárias e aquelas que não são necessárias, aquelas que podem ser feitas amanhã ou depois. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E eu queria saber do senhor o seguinte: projeto de reforma da Previdência é necessário? Mauro, muito obrigado. Sim, sem dúvida é necessário. Você colocou muito bem. Existem questões que são imperiosas pela questão demográfica, pela questão econômica, Tem outras que são imperiosas pela desigualdade. E tem outras que são imperiosas pela necessidade de reforma do Estado. Mas nós precisamos entender bem como cada uma delas se comporta. Aquelas que são decorrentes de mudanças da condição de vida das pessoas, as pessoas vivem mais, as pessoas estão recebendo benefícios por mais tempo, essas, de uma forma geral, elas vão precisar ser suportadas por todos os brasileiros. Então, a idade mínima veio para fazer essa mudança, estabelecer-se uma idade mínima para todos os trabalhadores. Existem também questões que você colocou importantíssimas, Questões que são relativas a certas desigualdades dentro da Previdência. Seria justo que algumas categorias profissionais recebessem muito mais do que outras? Não, não é justo. Então nós precisamos corrigir isso. Está sendo dado um primeiro passo para produzir esse equilíbrio. Não é a solução definitiva, mas é sim um encaminhamento. Nesse ponto, sem dúvida, algumas categorias que você citou, elas estão muito distantes da renda média do trabalhador, porque o trabalhador não é esse que vem a ser o causador do déficit, são os altos benefícios e são aqueles benefícios já consagrados e já identificados. E existem também algumas questões administrativas, como, por exemplo, desonerações, como existem fraudes e que precisam também ser resolvidos. Então eu diria que são três grandes frentes que precisam ser enfrentadas. Professor, o senhor falou aqui na fraude, na desoneração, isso não é culpa do trabalhador. As fraudes é uma coisa que deve ser evitada e fiscalizada pelo governo. As desonerações também são política de governo, Mas eu tinha aqui um detalhe que a gente também escuta, entendeu? Falar em todos os lugares, é o seguinte: algumas questões que são consideradas, entendeu? Que vêm desde a época do Império, que, por exemplo, a aposentadoria
de filhas de militares. Eu não sei se isso é verdadeiro ou não, mas comenta o seguinte, que tem muitas filhas de militares que não casam, não casam legalmente, mas tem família constituída, tem filhos, tem maridos, entendeu? Mas não casam legalmente, na expectativa, né, de que seu pai ou sua mãe, que foi militar, falecer para receber aposentadoria, né, e são aposentadorias altas, né, que são pagas hoje. Isso procede, existem meios de se evitar isso, porque isso, eu não sei se poderia usar essa palavra, mas eu acho que é uma fraude contra o sistema, uma fraude contra aquele trabalhador que contribui durante 30, 40 anos. Eu vou dar um exemplo aqui, que isso foi citado já uma vez. Por exemplo, um militar, ele entrou para o Exército aos 20 anos, contribuiu e ficou até os 50. Então, 30 anos ele ficou no Exército. Se aposentou aos 50 anos, depois de 30 anos nas Forças Armadas. Viveu mais 30 anos. Morreu aos 80 anos. Mas lá aos 50 anos ele teve uma filha. E essa filha, quando ele morreu, tinha 30 anos. Essa filha vai ter direito a receber até eternamente, ou seja, ele contribuiu 30, recebeu por 30, a filha pode receber por mais 30, 40? Veja, essa situação já foi mudada. Essa situação ela não existe mais desde de uma mudança que ocorreu em 1994 e outras posteriores depois na década de 2000. Mas nós estamos vendo que ainda existem pessoas que recebem esse benefício e que o receberam em função da regra anterior. Mas eu diria que isso não é o que faz o estrago. Isso existe, mas não é o estrago da Previdência. Né? O grande e os altos problema, salários dos servidores públicos, será que os grandes salários hoje, eles fazem sim uma repercussão, eles repercutem de forma perigosa para a Previdência e nós vamos, sem dúvida, ter que encontrar solução para isso. Da mesma forma que benefícios que são concedidos, às vezes, para viúvas que casam-se, né, por contratos, né, que a gente sabe muito bem, às vezes não existe nem o vínculo afetivo, que se casaram para receber uma pensão, também são casos que existem na nossa Previdência e que também já estão sendo sanados. Então, a nossa Previdência, até alguns anos atrás... Desculpa, só para ficar mais claro para o nosso telespectador. Quando o senhor falou viúva que casam, assim, sem alguma coisa afetiva, é o seguinte, eu já ouvi alguma coisa nesse sentido. O tio tem 60, 70 anos, a sobrinha tem 20. O tio está doente, está em coma. Aí a sobrinha vai lá, casa com o tio. O tio vem a falecer, a sobrinha com 20 anos passou a ser viúva de um tio que já estava próximo da morte e ela vai ter direito à aposentadoria até... Esse tipo de benefício... Isso existiu, né? Existiu e nós estamos já num processo de acabar com esse tipo de situação. Hoje, os casamentos mais recentes ou as uniões estáveis, que também se assemelham, têm os mesmos direitos, elas também vão ter os seus benefícios para o cônjuge ajustados à idade do cônjuge. Porque você veja, uma pessoa aos 20 anos tem condição de voltar a ter um ingresso no mercado de trabalho, poder realizar a sua independência. Uma pessoa já de mais idade pode ter menos condição para fazer isso. Mas o que importa é que nós estamos nesse processo de reforma ajustando alguns desequilíbrios que nós vimos anteriormente. A nossa Previdência ela não é simples e não vai ser só com essa reforma que ela vai se ajustar. Mas uma coisa que me preocupa muito, e você falou bem, Mauro, é que a gente não pode transformar a reforma numa luta de classes, porque não é isso que faz bem para o país, não é isso que a sociedade está buscando, né? Nós queremos construir um Estado junto com o trabalhador. Nós precisamos ter um Estado em que o trabalhador
e o Estado caminhem juntos. E nós temos empresários sérios também, que querem fazer o país melhor. Então, nós estamos recebendo muito apoio para reformas, vindo também dos entendimentos entre os grupos a esse respeito. E isso tem fortalecido posições que eu chamo posições mais claras, mais ponderadas sobre a Previdência. O que não dá para aceitar são posições radicais, ou posições que vêm unicamente para querer perpetuar certas desigualdades que a gente vê. A gente sabe o seguinte, né, professor, que, por exemplo, né, a idade hoje, né, as pessoas estão vivendo mais. Um avanço da medicina, melhor qualidade de vida, né? As pessoas realmente estão vivendo mais, né? Hoje você chega aí, você vê pessoas com 70, 75 anos, né, em plena atividade, né, muito bem de saúde, né, e ainda contribuindo para o desenvolvimento do país. Mas a gente sabe também o seguinte, a realidade do Sudeste não é a mesma realidade do Norte e Nordeste. Com certeza. Tá? Se no Sudeste, aqui na região Sudeste, com mais acesso a processos, né, tecnológicos na área de medicina avançados, né, as pessoas têm condições de viver um pouco mais, na região Norte e Nordeste isso não é uma realidade. Então será que equiparar a idade de quem vive na região Sudeste com a idade de quem vive na região Nordeste é correto? Porque em muitos estados do Nordeste a expectativa de vida, isso dados do IBGE, é 60, 62 anos. Na região Sudeste é verdade, vai até talvez 70 anos, ou um pouco mais, 72. E esse desequilíbrio aí, sabemos que o país é um país, né, de dimensões continentais. Sim. Nós não podemos, né? Os Estados Unidos é que é dividido, lá no sul dos Estados Unidos é uma lei é uma, no norte é outra, mas o Brasil ainda é uma federação, o Brasil é uma... Mas não pode haver um equilíbrio com essa idade mínima do professor? Essa é uma sugestão boa, porque ela partiria do seguinte ponto, né? Nós poderíamos ter idades ou duas idades diferenciadas para poder se estabelecer essa tal da idade mínima. Eu concordo, poderíamos pensar nisso, né? Dada a origem das pessoas, dada o local de moradia, se pensar em uma idade mínima diferenciada. Eu não veria problema nisso. O que se procurou fazer foi uma regra única. Essa regra única ela tem, de fato, alguns inconvenientes, como esse que você colocou. Agora, é importante que o Brasil venha até a idade mínima para a gente não repetir alguns erros do passado, onde as pessoas se aposentavam aí aos 50 anos, 52 anos, né? Às vezes com muita capacidade de trabalho, muita capacidade de atuar e produzir. Eu acho que esses ajustes nós estamos começando e nós estamos tentando produzir aquilo que pode ser o melhor nesse tempo, nessa conjuntura política e econômica. Eu acredito que a reforma vai ser aprimorada, não só na discussão no Congresso, mas também depois por sucessivas sugestões que venham até ao longo dos próximos 5, 7 anos. Não vai ser só essa reforma, nós teremos outras de menor alcance, mais voltadas aí a detalhes, né, que nós chamamos assim, regras para você ter direito ao benefício, que poderão ser implementadas, mas com certeza essa reforma, se vier, ela será importante. Ô professor, a gente vai fazer um rápido intervalo, né, e eu quero que a gente aborde esse tema quando a gente voltar, né? Algumas regras que podem ser mudadas para que atenda de uma maneira geral a sociedade como um todo. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Todos os dias estamos junto com você, na sua casa, no transporte, no seu emprego, sempre lutando por melhores condições de trabalho e qualidade de vida para você e sua família. Já são 10 anos defendendo os trabalhadores brasileiros através de um movimento sindical amplo, solidário, democrático e inovador. Somos a UGT, 10 anos com você. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o professor José Roberto Ferreira Savoia. O professor Savoia é um especializado em Previdência. Ele foi
secretário da Previdência complementar do governo Fernando Henrique Cardoso, foi presidente do Instituto de Previdência do município de São Paulo na gestão do prefeito Gilberto Kassab, é professor com especialidade doutorado na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e um grande pesquisador no que diz respeito à Previdência. Nós estamos falando de uma questão que é preocupante para a sociedade hoje como um todo, a reforma da Previdência. A gente sabe, na gestão do governo Fernando Henrique, houve uma pequena reforma na Previdência, mas não foi uma reforma necessária para conter, entendeu? A questão do avanço na idade, a questão de muitas pessoas que estão entrando na Previdência, que às vezes até não contribuíram com a Previdência, questão, por exemplo, da aposentadoria das filhas dos militares, que o professor acabou de me dizer que já houve algumas mudanças, né? E eu fui informado aqui pela nossa produção que, apesar das mudanças, até 2030 ou 2040, essas filhas de militares já estarão recebendo, porque quando houve mudança elas já estavam no sistema, né? Mas a Previdência não tem que ser, a mudança na Previdência não tem que ser feita hoje para mim, nem hoje para você. A mudança da Previdência tem que ser feita de uma maneira tal que amanhã nossos filhos e nossos netos tenham acesso à Previdência, né? Professor, se fala muito na questão da idade, né, mínima para se aposentar na Previdência. Fala-se muito, por exemplo, na idade dos países europeus, né, para se aposentar. A realidade do europeu é uma, a realidade do Brasil é outra, né? A gente sabe, por exemplo, que na França, um modelo que se apresenta aí como ideal, o jovem francês ele entra na Previdência aos 24, 26 anos. Por quê? Até esse período ele está estudando, ele está se preparando, né? Ele está se preparando, né? Ele está se preparando para entrar no mercado de trabalho. No Brasil é diferente. No Brasil, os jovens brasileiros eles entram na Previdência aos 16, 17 anos porque eles precisam trabalhar, uma vez que o salário das famílias é incompatível para que eles fiquem só estudando. E se ele entrar na Previdência aos 16 anos e for aposentar aos 65, ele vai ter que trabalhar 49 anos, né? Muito ao contrário do trabalhador francês, que mesmo se aposentando aos 65 anos, ele só entra no mercado de trabalho aos 26, 24 anos. O que fazer para ajustar essa questão, professor? Mauro, você colocou bem, por um lado, a realidade em termos de idade mínima, né? A idade mínima na França está caminhando para 67, aqui no Brasil nós estamos falando de 65, talvez com um gatilho de 62 para a mulher. Mas uma diferença muito grande que existe entre esses dois sistemas é a informalidade. Enquanto que no Brasil cerca de 45% dos trabalhadores não contribuem para a Previdência, na França a contribuição chega a quase 88%. Então é uma contribuição extremamente alta. No Brasil, a Previdência francesa é mais robusta. Ela é mais robusta. E aquele trabalhador que fica no sistema francês, em boa parte ele passou aqueles 35, 38, 40 anos que você menciona, ele passou contribuindo. No Brasil acontece muito isso, a pessoa começa a trabalhar, depois ela sai do mercado de trabalho formal, para de contribuir durante alguns anos, depois ela volta para um mercado formal, contribuindo novamente, e fica nessa mudança, fazendo com que, de fato, em termos de contribuição ao sistema, que é o que vale, ela tenha contribuído lá aos seus 35 anos. Então hoje nós vemos muito que pessoas que começaram a trabalhar mais precocemente acabam contribuindo 35 anos, contribuindo por 35 anos, quando elas chegam aos 62 anos aproximadamente. Isso é um estudo que o IPEA fez. E isso fragiliza muito, né? A nossa Previdência acaba arrecadando menos do que ela poderia. E essa falta de recursos potencial, né, ela acaba sendo prejudicial. Era bom que a nossa Previdência trouxesse para dentro de si, né, as arrecadações desses 45% de brasileiros que estão na informalidade. Mas eles preferem, né, já que
podem vir a receber lá no final uma aposentadoria de um salário mínimo, não contribuir e esperar ter esse benefício de um salário. O projeto que está em discussão parece que faz uma correção nesse sentido, né? Hoje, por exemplo, para ter direito à aposentadoria, basta você ter contribuído por 15 anos e ter uma determinada idade. Né? O projeto que está em discussão é o seguinte: você, para ter acesso a essa aposentadoria, você terá que contribuir no mínimo 25 anos. Sim. O senhor acha que isso vai corrigir essas distorções? Eu diria que ela vai incentivar para que as pessoas fiquem menos tempo na informalidade, ou, se quiserem ser informais, façam o seu carnê e contribuam como autônomos, que é uma coisa que muitas pessoas fazem hoje em dia. Mas eu te diria que nós precisamos, dentro do país, encontrar soluções que não passam pela Previdência, passam mais pela área trabalhista, de que pessoas possam ter o seu registro, a sua carteira funcional, possam contribuir para a Previdência numa condição diferente da que nós temos hoje, né? A que nós temos hoje, ela é relativamente onerosa e talvez essas pessoas não consigam fazê-lo. Então nós temos que buscar um denominador comum aí, mas isso, eu repito, passa mais pela área trabalhista do que pela área previdenciária. De toda forma, nós vamos ter sim uma solução para esse problema. Nós vamos ter que encontrar uma maneira de que mais brasileiros se insiram no mercado de trabalho. Você veja que quando nós tivemos o pico do emprego, né, nós tivemos arrecadações recordes na Previdência. E naquela ocasião se criou uma falsa sensação de que a Previdência estava indo muito bem, mas na verdade ela estava passando por um tempo de bonança que, com a crise... Que era o aquecimento da economia, mais gente no mercado de trabalho formal, né? Agora, professor Roberto, é o seguinte: a Previdência no Brasil, o que ela arrecada não é só para a previdência da aposentadoria, ela tem outros canais, né? O dinheiro que entra na Previdência, ele vai para a aposentadoria, ele vai para a saúde, para manter os hospitais, essas coisas. Se houvesse uma separação do que é dinheiro para a Previdência de aposentadoria do trabalhador e o que é para a seguridade, aí, os hospitais, essa prestação de serviço, não seria mais equilibrada essa questão? Nós poderíamos chegar no limite, que a Previdência não teria déficit, mas o trabalhador não teria hospital, o seu filho não teria escola. Esse é o grande problema do orçamento público, é que nós temos que encontrar um equilíbrio entre aquilo que o governo gasta e aquilo que ele arrecada. Se ele gastar muito com um item, mesmo que lá esteja dito, olha, você tem que fazer uma destinação X, Y, Z para a Previdência, você está esquecendo que ele tem que gerir as outras áreas que são fundamentais. E isso, muitas vezes, as pessoas não querem aceitar. Como é que o país vai deixar de ter hospital, de ter escola, é claro. Agora, essa também é a grande diferença entre a previdência pública e a privada, né? Sim. A privada que você paga lá, ela vai única e exclusivamente para um caixa onde vai reverter em aposentadoria para você. A pública, ela vai para um caixa que não é um caixa único, é um caixa que a destinação são das mais diversas possíveis. Agora, professor, o senhor acha que essa reforma que está aí vai garantir ao brasileiro de hoje se poder se aposentar amanhã? Eu acredito que nós estamos caminhando quando você concilia a reforma da Previdência, a lei de equilíbrio fiscal, para você ter condições para que isso aconteça, né? Aquele receio do Brasil virar uma Grécia, onde os benefícios previdenciários foram cortados, salários, né, dos servidores públicos foram cortados, isso daí eu não acredito que venha ocorrer no país. Nós temos sim condição de administrar essa situação de uma forma muito melhor, com antecedência. Eu acredito sim na consciência cívica das pessoas que estão discutindo isso e votando isso no Congresso, de encontrar uma solução. O país
amargou uma crise muito severa. Talvez nós estejamos saindo dela agora, dando os primeiros sinais. Mas nós percebemos que é muito tênue esse equilíbrio. Qualquer mudança na arrecadação pode levar a um desequilíbrio. Então, o aumento de gastos ele não pode ser feito de forma desordenada, ele tem que ser feito com muito critério. Será, professor, o que se comenta muito é o seguinte, que as mudanças que estão sendo feitas na Previdência, as pessoas vão pensar o seguinte, por que eu devo pagar a Previdência hoje se eu não vou ter a certeza de receber amanhã? E aí eu vou para a Previdência privada. Isso pode causar um problema seríssimo nos cofres da Previdência. Será que o governo, né, o senhor que foi lá, secretário da Previdência complementar do governo Henrique Cardoso, não está pensando nesse detalhe também, né, que de repente ele pode afastar muitos brasileiros da Previdência pública para a Previdência privada? O brasileiro médio, aquele com quem nós falamos, a grande maioria que nos ouve, são pessoas que precisam sim da Previdência oficial. Eles precisam da Previdência porque a Previdência é um conjunto. Ela é uma aposentadoria, ela é uma pensão quando o seu titular vem a faltar e ela é um seguro. Porque, veja bem, se o trabalhador sofre um acidente, se o trabalhador tem alguma dificuldade, esse benefício continua sendo pago. E é o seguro mais barato que nós temos. Então eu diria que precisamos sim da Previdência. A complementar existe, ela é importante, mas eu diria assim, ela é para segmentos que têm renda disponível para isso. Nós não estamos falando do grande número de pessoas com uma renda média intermediária como é o país. Professor, televisão é tempo e o nosso tempo está no limite. Eu agradeço a sua entrevista. Você, né, que nos assistiu aí deve ter tido um esclarecimento. Há necessidade de uma reforma da Previdência, todos nós concordamos. Mas há uma necessidade também de que seja uma reforma mais justa, que atenda a todos os interesses. Atenda ao interesse do governo. Na verdade, o interesse não é nem do governo, né? O governo é um agente de transformação, mas é o interesse daquele que faz parte da Previdência, ou que está para entrar na Previdência, ou que está para se aposentar amanhã. Então é muito perigoso, né? Como o professor acabou de dizer assim, que aconteça como na Grécia, que reduziu, ou um exemplo bem próximo nosso aqui no Rio de Janeiro, onde o governo não tem dinheiro para pagar aos aposentados servidores públicos. Então é preciso que haja um equilíbrio, é preciso que o trabalhador não seja tratado como aquela pessoa responsável pelos erros da Previdência. Erros existem, precisam ser ajustados. E também o trabalhador precisa ter a garantia, a segurança de que está contribuindo para receber amanhã. Não é isso, professor? Com certeza. Eu agradeço a você pela audiência e agradeço ao professor pela entrevista e até o próximo programa.